Então, hoje nós estamos no nosso quarto encontro. Fizemos pergunta 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6. E é justamente sobre isso que eu quero perguntar. E aí, quem lembra agora da primeira pergunta? Quem lembra aí? Primeira pergunta do nosso catecismo que a gente tem estudado. Ninguém lembra? Não pode olhar a anotação não, vai. Qual era? Qual a nossa única esperança na vida ou na morte? Acho que é isso. Bota aí, nem eu tenho certeza. Qual é a nossa única esperança na vida e na morte? Essa foi a primeira. Qual foi a segunda, gente? Quem lembra? Qual? Quem é Deus? Isso, bota isso. Não é isso, filha? Quem é Deus? Terceira. Qual foi? Como? Quantas pessoas há em Deus? Acho que é essa. Bota aí, né? Quantas pessoas existem em Deus? Quarta pergunta, qual foi? Acho que é essa que o Guilherme falou. Como Deus nos criou e por quê? Bota aí. É isso mesmo. Próxima, como foi? Qual é a próxima? Quem lembra? Deixa eu pensar também, que eu estou pensando. Guilherme pode falar, não. Guilherme está lendo. Fica quieto aí, Guilherme. Ninguém lembra da quinta? Oi? Exatamente. O que mais Deus criou. Está lendo aí, Denise? Não, né? Está lendo, né? O que mais Deus criou foi a quinta. E a sexta, queridos? A sexta é fácil, tá mais fresca na minha memória. Ninguém lembra? Como podemos glorificar a Deus, não é isso, Guilherme? Como glorificamos a Deus. Então, até agora, essas foram as 6 perguntas. Tente memorizar. A próxima aula a gente tenta de novo. Nem eu consigo, às vezes, gravar todas, mas vale a pena a gente tentar gravar o resuminho, como eu disse, de cada pergunta, de cada resposta, para que a gente tenha uma ideia da nossa fé como um todo. A de hoje, 7ª pergunta, coloca para mim aí. O que a lei de Deus requer? E aí, alguém consegue resumir uma respostazinha? O que a lei de Deus exige de mim, de você? Alguém consegue? Obediência, sim, faz parte aqui da minha resposta. Alguém consegue ser um pouco mais amplo do que Guilherme? Santidade, também faz parte aqui, Vânia. Faz parte da resposta, está dentro da resposta. Mas alguém? Não? Então vamos lá, bota para mim, Guilherme. O que a lei de Deus requer? Diz assim, ó, a lei de Deus requer, ou melhor, exige, obediência pessoal. Então, obediência é pessoal. Cada um deve obedecer por conta própria, certo? Então não é uma obediência apenas coletiva. É claro que a igreja deve obedecer a Deus de forma coletiva, mas a lei de Deus ela é pessoal para cada um dos crentes. Então ela requer obediência pessoal, perfeita e perpétua. Ou seja, enquanto vivemos. Ela exige que amemos a Deus de todo o coração, alma, mente e força, e amemos ao próximo como a nós mesmos. O que Deus proíbe nunca deve ser feito, ainda que a gente tente querer justificar, sabe, como, pastor, mas era a única opção. Não existe. Ainda que a gente tente, às vezes, querer justificar o nosso erro, porque, se eu não tomasse aquela decisão, seria uma decisão pior. Não. Aquilo que Deus proíbe, ainda que a gente tente justificar, ainda que a gente tenha resposta para dar, a gente nunca deve fazer. E o que Deus ordena sempre tem que ser feito. Então, isso é a resposta desse catecismo que a gente está estudando para o que a lei de Deus requer. Então, ela requer obediência pessoal, perfeita e perpétua. Ela requer que a gente ame a Deus de toda a alma, corpo, entendimento e outras coisas mais, que a gente ame ao próximo, e ela requer também que a gente nunca faça aquilo que é proibido e sempre procure fazer aquilo que Deus exige de nós. Então essa é a resposta resumida. Coloquei um versículo aí, não coloquei, Guilherme? O versículo que eu coloquei foi Mateus, é um versículo que, na verdade, está até na resposta, o versículo, né? Jesus disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento ou entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Esse é o texto que eu coloquei para a gente meditar. Queridos, como a gente vê nas palavras de Jesus, e já a gente vai tratar da lei de Deus um pouco mais detalhado, Jesus, quando vai resumir a lei, ele nos dá 2 grandes pilares
E ele diz, olha, o primeiro grande pilar, o primeiro grande ramo da justiça e da vida cristã é o amor para com Deus. Então é o amor na vertical. Esse é o primeiro ramo, o amor que a gente tem para com o Senhor. E a gente deve buscar a todo momento esse relacionamento de amor, porque só assim poderemos ter uma vida plena, feliz, graciosa e que está de acordo com a lei de Deus, com aquilo que Deus requer. Então esse é o primeiro ramo, o relacionamento vertical entre nós e o nosso bom Deus. Então nós só teremos a verdadeira paz de espírito, a verdadeira tranquilidade, o verdadeiro descanso, o dia em que nós amarmos a Deus sobre todas as coisas. E aí, claro, eu poderia aqui desdobrar isso em várias coisas, mas eu acredito que a igreja já tem noção disso. Quando eu digo Deus sobre todas as coisas, é sobre tudo, inclusive sobre a nossa família, inclusive sobre o nosso casamento, sobre o nosso emprego, sobre a nossa renda. Deus deve estar acima de tudo, Ele deve ser o nosso alvo de amor final. E se Ele não for, a gente com certeza está amando mais alguma coisa do que a Ele, e aí a gente volta para aquilo que a gente já falou aqui várias vezes, é idolatria. Todas as vezes que amamos alguma coisa mais do que a Deus, é idolatria. Então, ouvir, cumprir a palavra de Deus, obedecê-lo, amá-lo, se alegrar nele, faz parte da lei de Deus que requer obediência pessoal perfeita, perpétua e amor a Deus incondicional. Até porque, lembremos, Ele nos amou de forma incondicional. Deu seu Filho sem exigir nada em troca, deu seu Filho sem ver nada de bom em nós que pudesse motivar o amor do seu Filho por morrer por nós. Tanto é, repeti aqui essa semana, quando estudávamos aqui no Sextou, o texto de Romanos diz, mas Ele prova o seu amor para conosco, enviando o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, nem santidade havia em nós, quando Ele veio morrer por nós. Então esse é o primeiro ramo da grande justiça do crente, da grande vivência do crente, da lei de Deus, amar a Deus. O outro ramo, e aí ele está no âmbito da horizontal, é o amor para com o próximo. E aí eu quero repetir algo que eu já falei aqui na igreja algumas vezes. Eu penso que se você não está tendo um bom relacionamento para com Deus na vertical, é impossível você ter um bom relacionamento na horizontal com os seus irmãos, com os seus familiares, com os seus parentes, com os seus vizinhos. Então, por isso que o primeiro ramo, que é o vertical, amor a Deus, é estreitamente condicional ao outro ramo. Então, se o primeiro ramo está com defeito, ou está com falha, ou está interrompido, dificilmente você vai conseguir cumprir os outros. É aquilo que eu digo. Se você não consegue cumprir, amar a Deus sobre todas as coisas, dificilmente você vai amar o próximo como a ti mesmo. Então, primeiro a gente deve buscar um relacionamento de amor para com Deus e consertar a nossa vida para com Deus, para que depois esse amor de Deus possa fluir em todas as áreas da nossa vida. Então, às vezes você vê um marido que maltrata a mulher, às vezes você vê filhos rebeldes, às vezes você vê um camarada que trata mal o seu vizinho, às vezes você vê uma pessoa que é um mau empregado, que é insubordinado, e aí você fala, poxa, essa pessoa não sabe conviver com ninguém. Contudo, o maior problema dele é no ramo para com Deus. O maior problema dele é que ele não está conseguindo amar Deus sobre todas as coisas e dessa forma ele não consegue amar ninguém, nem a ele mesmo. Então, a vida do crente, ou melhor, a lei de Deus consiste em dois ramos. Amor a Deus incondicional e amor ao próximo. E aí também, já falei isso aqui na igreja, mas quero reforçar, querido. Amor ao próximo não é só para aqueles que fazem parte da nossa igreja, não é só para aqueles que são da nossa família, não é só para aqueles que nós amamos, ou aqueles que nos correspondem, quando a gente dá alguma coisa, nos devolvem. Amor ao próximo, eu sei que é difícil falar isso, mas é amar os difíceis, é amar os pecadores, é amar, como eu pedi aqui para que nós orássemos, pelos afastados, é amar aqueles que se foram, aqueles que inclusive se foram falando mal da igreja e mal de todo mundo. Então o amor é um dom, o amor é um mandamento, o amor é incondicional. Então ainda que eu compreenda que às vezes é difícil amar algumas pessoas, eu também compreendo que deve ser difícil me amar para outras pessoas. Algumas pessoas devem olhar para mim e devem falar assim, como é difícil amar aquele camarada, como é difícil amar fulano.
Ele é muito complicado, ele é muito duro, ele é muito rabugento, ele é muito reclamão. Algumas pessoas devem falar isso da minha pessoa. Então, quando a gente fala amar ao próximo, vamos fazer esse exercício, tá? Amar aquele que tem um time contrário ao nosso, amar aquele que tem uma visão política diferente da nossa. Amar, ainda que a gente critique e exija justiça para alguns corruptos e políticos, independente do partido que ele faça parte, amá-los também de forma incondicional, para que eles venham se arrepender e chegar ao pleno conhecimento da salvação. Porque esse é o objetivo maior do cristão. Então, amar, queridos, é sim um mandamento, uma obrigação do crente, e aí que fica legal, quando ela transcende a nossa família, o nosso ciclo social, os nossos amigos da igreja. Amar quando tudo vai bem, já falei isso aqui, é mole. Difícil é amar quando a pessoa vacila com você, quando a pessoa falha com você. E é a hora que a gente deve exercer verdadeiramente o amor de Deus. Outra coisa, quando a gente olha para esse texto, que nos dá um pouquinho de desânimo, é quando a gente diz que a lei de Deus requer obediência perfeita. E convenhamos, já falei muito isso aqui, ninguém consegue obedecer de forma perfeita a lei de Deus. Isso chega a ser desanimador. Contudo, a gente tem sempre que ler a Bíblia, ler os mandamentos de Deus, de forma a contextualizá-lo com a graça. Sempre estou falando isso, a gente deve sempre ler o Antigo Testamento olhando para Cristo. A gente sempre deve ir ao Antigo Testamento procurando Cristo. A gente sempre deve ir ao Antigo Testamento e levar Cristo com a gente. Senão, realmente é desanimador. Ir para o Antigo Testamento, ler a lei de Deus, ler os mandamentos de Deus, ler as exigências de Deus, sem levar Cristo com a gente, sem levar o contexto da graça, a gente vai ser esmagado pela lei de Deus. A gente vai sair daqui extremamente desanimado, dizendo, eu sou muito miserável, e não tem jeito para mim. Então, a lei de Deus, ainda que alguns não entendam isso, eu até falava isso com o Sandro aqui também, na sexta-feira, a lei de Deus foi dada no contexto de graça. Se não houvesse graça no Gênesis, as pessoas vão assim, pastor, só houve graça quando Jesus chegou, né? Não, queridos, é claro que quando Jesus chegou, inaugurou-se uma nova aliança, inaugurou-se um momento de graça abundante. Mas se não houvesse graça desde o Gênesis, Deus teria matado Adão e Eva na hora. Na hora que eles comeram do fruto proibido, eles teriam morrido. Mas Deus prolongou o cumprimento da penalidade para anos e anos depois, para que Adão e Eva pudessem multiplicar e que a raça humana pudesse perpetuar ainda. Se Deus não lidasse com graça, Deus teria destruído, não teria salvado a família de Noé, mas teria destruído toda a raça humana. Se Deus não trabalhasse com graça, Deus não teria tirado nem Ló de Sodoma e Gomorra, mas teria destruído toda a Sodoma e Gomorra, inclusive com Ló. Então Deus está trabalhando com graça desde o início. Então, se a gente não olha o contexto da lei de Deus com os olhos da graça, a gente fica desesperado. Por exemplo, Deuteronômio vai dizer o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Queridos, quem consegue fazer isso? Ninguém. E Deuteronômio já é após a queda, já é pós-pecado, já é pós-dilúvio. E Deus ainda assim exige isso do seu povo. Exige esse amor pleno e perfeito. Contudo, repito, quando a gente olha para o contexto de graça e vê que Deus nos dará um novo coração, que Deus nos dará um espírito inabalável, que Deus nos concederá o seu Santo Espírito, que Deus nos colocará de pé, que Ele falará por meio de nós, a gente consegue entender o conceito no qual nós nos encaixamos naquilo ali, que é difícil para a gente. Ainda no Antigo Testamento, como eu disse, a graça lá, Jeremias 31 vai dizer assim: e dar-vos-ei um coração novo, e porém dentro de vós um espírito novo, e tirarei de vossa carne um coração de pedra. E aí o texto segue, eu não vou ler o texto todo, mas você percebe que, primeiro, esse texto nos humilha, assim, porque ele diz que nós temos um coração de pedra, que nós temos um espírito que não presta, e que nós, por nossa própria conta, não podemos fazer nada. Então Deus diz, mas calma, eu farei. Eu darei um novo coração, eu porei o Espírito dentro de vocês, eu tirarei o coração de pedra, eu farei, eu enviarei o Messias, eu enviarei a salvação pertence a mim. Então Deus se coloca na nossa frente e diz, olha, vocês realmente não têm condições de cumprir a minha lei e de cumprir as minhas exigências, mas eu moverei vocês de tal maneira que lhes darei condições de fazer.
Enviarei meu filho para que ele faça aquilo que vocês não podem fazer. E como um grande substituto, traga vocês para mim. Então Jesus veio fazer o que nós não conseguimos, Jesus veio cumprir o que nós não podemos. Enquanto ele era Deus, ele assumiu a forma humana e cumpriu toda a lei de Deus de forma pessoal, perfeita e perpétua. E mais, cumpriu toda a lei e ainda pagou o preço que a lei exigia pelo pecado, sem ter pecado. A lei dizia: a alma que pecar, essa morrerá. E Jesus morre no nosso lugar. Então, a lei de Deus hoje tem que ser olhada com esse olhar, olhar de graça. Não olhar também de banalização. É bom falar isso. Eu já falei isso aqui uma vez, que hoje nós temos um grupo de cristãos que são conhecidos como legalistas, porque eles exigem do crente o cumprimento de toda a lei para uma salvação, e nós sabemos que a salvação é pela graça. Contudo, nós temos também um outro grupo de crentes, conhecido como os libertinos, que eles acham que pelo fato da gente não precisar mais cumprir toda a lei para ser salvo, eles acham que a gente pode viver a bangu, descumprindo a lei a hora que quer e bem entende, vivendo em pecado. Então não é isso. A lei não mais nos condena, a lei não mais nos é exigida para a salvação, apenas a fé e o arrependimento. Contudo, a lei é sim o nosso parâmetro de uma vida abençoada. Eu vou falar um pouco mais disso na próxima pergunta. Então, por meio da vida, morte, sepultamento, ressurreição e vida perfeita de Jesus, nós conseguimos uma nova aliança, um novo coração e o envio do Santo Espírito que habita em nós e nos dá, por meio do novo nascimento, capacidade de hoje entender o que a lei de Deus requer e tentar cumpri-la dia após dia. Essas são as boas novas da salvação. Essas são as boas novas do Evangelho, que o povo de Deus hoje, por meio do seu Santo Espírito, é capacitado, ungido, santificado, dotado de poder para olhar para a palavra de Deus, olhar para a lei de Deus e dizer: ela me é boa e farei o máximo para cumpri-lo, porque elas estabelecem o meio pelo qual eu posso ter um relacionamento com Deus saudável e um relacionamento com o próximo saudável. Então, sem relacionamento saudável com Deus, logo não há relacionamento saudável com ninguém que está à sua volta. Então, a única maneira de fazê-lo é em obediência perpétua, perfeita e pessoal à lei, aos mandamentos e à vontade de Deus para mim e para a sua vida. Ou seja, a nossa resposta é uma obediência em amor à lei de Deus. Beleza? Coloquei mais um slide, eu não coloquei, Guilherme? Mais um texto bíblico de 1 João. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então, quando a gente vai para a lei de Deus, sem a contextualização da graça, os mandamentos serão pesados e nos esmagarão e nos condenarão. Mas quando a gente vai para a lei de Deus, no contexto da graça, do Espírito Santo e de Jesus, a gente entende que os mandamentos de Deus não são pesados, pelo contrário, é o amor de Deus que exige que a gente guarde os seus mandamentos. Coloquei mais um, coloquei? Queridos, CM, o pessoal agora já está craque. O que é CM? Catecismo Maior, quem falou, Guilherme, né? Catecismo Maior, pergunta 96. De que utilidade especial é a lei de Deus moral aos homens não regenerados? Então ele está perguntando o seguinte: qual a utilidade da lei de Deus, a lei que a gente acabou de falar, para os homens que não são regenerados? Serve para alguma coisa? Ele vai dizer que serve. Olha o que ele diz: a lei moral é uma das de utilidade aos homens não regenerados, para despertar as suas consciências. Então, quando eles leem, não matarás, não adulterarás, não furtarás, quando eles leem a Deus, moral de Deus, não deitarás homem com homem, quando eles olham para a lei, moral de Deus, ela serve para despertar as suas consciências, a fim de fugirem da ira vindoura e forçá-los a recorrer a Cristo. Então, eles olham para a lei e dizem: estou condenado. Eles olham para a lei e dizem: eu sou corrupto, eu sou pecador, eu não tenho para onde ir. Eu sou isso que a lei está dizendo. Tudo que a lei diz, eu faço. Então eles falam: eu preciso de um Salvador. E aí eles recorrem a Cristo para fugir da ira vindoura. Ou para... Aí tudo bem. Essa é a primeira parte. Aqueles pecadores que, diante da lei de Deus, vão ter as suas consciências acesas, seus corações estremecidos e vão se arrepender. Contudo,
tem a galera que mesmo assim não quer. E aí, olha o que ele diz, a lei de Deus serve também para deixá-los inexcusáveis, ou seja, para que naquele grande dia eles não cheguem diante de Deus e falem, eu não sabia, por isso que eu fazia tudo isso. Então a lei de Deus vai dizer, não, você é indesculpável, porque você sabia a lei de Deus. E sob a maldição do pecado, se continuarem neste estado e caminho. Então a lei de Deus é também válida para os homens que não são regenerados, porque elas servem tanto para chamá-los ao arrependimento, ou quanto para condená-los naquele grande dia, para eles não falarem, eu não sabia, por isso que eu vivi essa vida. A lei de Deus está aí para todos. Próxima pergunta, e agora é para a gente. De que utilidade especial é a lei moral de Deus para os regenerados? Então, pastor, hoje já sou regenerado, já fui salvo pela graça, eu sei que não é por obras, eu sei que eu não comprei, eu sei que foi só fé e arrependimento. E aí, para que a lei serve para mim hoje? E aí o Catecismo Maior diz assim, embora os que são regenerados e crentes em Cristo sejam libertos da lei moral, como pacto de obras, de modo que nem são justificados, nem condenados por ela, ou seja, os crentes em Cristo Jesus já passaram da condenação, não há mais condenação para os crentes em Cristo Jesus, não fomos salvos pelo cumprimento da lei, porque quando a gente foi salvo, a gente nem lei ainda cumpria, a gente apenas se arrependeu dos pecados. Então ele segue e diz, contudo, não fomos salvos por ela, mas ele vai explicar que ela tem utilidade. Além da utilidade geral desta lei, comum a eles e a todos os homens, a lei, é de utilidade especial para lhes mostrar quanto devem a Cristo. Então ela nos mostra quanto nós somos devedores a Cristo, por cumpri-la e sofrer a maldição dela. Então quando a gente olha para a lei, olha para Cristo, a gente percebe o tamanho da nossa dívida, para com Cristo. E aí o texto diz, em lugar e para o bem deles. Então Cristo cumpriu, sofreu a maldição no nosso lugar e para o nosso bem. E assim provocá-los a uma gratidão maior e manifestar essa gratidão por meio do cuidado da sua parte em conformar-se com a lei. Então vamos lá, eu sou o devedor, eu percebo isso, o tamanho da minha dívida, percebo quanto Cristo sofreu e cumpriu por mim, então agora eu manifesto a minha gratidão maior, tendo um cuidado da minha parte em me conformar, em me adaptar, em cumprir a lei de Deus como regra de sua obediência. Então essa é a finalidade e a utilidade da lei para as nossas vidas hoje. Não sou salvo por meio dela, não sou salvo pelas obras, não sou salvo por cumprir, mas hoje, uma vez salvo, entendendo que sou o devedor de Cristo, que Ele fez tudo no meu lugar, eu vou fazer o máximo para me conformar como regra de obediência para a minha vida, dia após dia, na lei de Deus. Beleza, gente? Alguém quer falar sobre essa questão aí? Então vamos para a próxima pergunta, Guilherme. Próxima pergunta dessa noite. Qual é a lei de Deus declarada nos 10 mandamentos? E aí, quem sabe de cor? Alguém consegue? Confesso que acho que eu não consigo de cor, não, querido. Você consegue, né? Quarto é o sábado. Não furtarás, não darás falso testemunho. Vamos lá, bota pra gente aí, Guilherme. De cabeça não dá, não. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti ídolos em forma de qualquer coisa acima dos céus, abaixo na terra ou embaixo d'água. Claro que essa resposta, né, queridos, é uma adaptação moderna, tá? Esse livro é moderno, mas ele fez uma compilação dos 10 mandamentos. Não te curvarás diante deles ou lhes adorarás, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, lembra-te de santificar o dia de sábado, honra teu pai e tua mãe, não assassinarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho e, por último, não cobiçarás. Tem texto aí, não tem, que eu coloquei? Apenas Êxodo 23, que é não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20 é o capítulo que vai mencionar cada um dos mandamentos. Então, queridos, voltando para aquele nosso contexto de lei, toda vez que a gente olha para esses 10 mandamentos, ainda, repito, que eles hoje não são a nossa regra de salvação,
eles ainda são válidos para que a gente tenha uma vida saudável. E aí que entra um outro perigo, né? Um outro ponto desanimador se a gente não lembrar da graça e do contexto que hoje isso serve para a gente. É que a lei de Deus diz, ou melhor, nem a lei, Tiago diz, que se você guardar toda a lei, Tiago diz assim, porque qualquer um que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos os outros. Ou seja, não basta, ou melhor, não é apenas quebrar um ou outro mandamento, é quebrar um. É o suficiente para que você se torne culpado. É como se um rei ou seu patrão saísse e deixasse uma lista de exigências para que fossem cumpridas. E aí, quando ele voltasse, você falasse assim, olha, eu fiz 4, mas 2 não deu. Ou 2 eu descumpri, fiz o contrário. Ainda que você tivesse conseguido êxito em 4, as outras 2 não atenuariam o seu erro. É como se você chegasse diante de um juiz e falasse assim, olha, a lei brasileira tem muitas leis, o Código Penal tem muitos artigos. Olha, quantos artigos tem o Código Penal? Quanto? 313? Tá, vamos botar aí, 300 e pouco. Então, vamos chutar 350. Já imaginou você chegando diante de um delegado e falando assim, delegado, o Código Penal tem 350 artigos. Eu cumpri 349, mas nesse aí eu falei, então o senhor pode me liberar? O senhor pode não me prender? Porque foi só nesse, nos outros 349 eu cumpri. Então é mais ou menos isso. A lei de Deus requer obediência perfeita. Lembrando, se não fosse a graça, nós estaríamos perdidos. Mas é isso. Esses são os mandamentos que ainda valem e ainda são hoje luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, são um guia para uma vida saudável. Até porque, rapidamente, queridos, todos aqueles mandamentos são bênção para a nossa vida. Os primeiros 4 mandamentos dizem respeito a Deus. Não ter deuses, não ter ídolos, não falar o nome de Deus em vão, adorar a Deus acima de todas as coisas, não ter imagem de escultura. Todos eles são saudáveis. Depois, quando você vai para os outros 6 mandamentos, que dizem respeito ao nosso próximo, todos eles são saudáveis. Se você não... se você honra seu pai e sua mãe, se você não assassina, não adultera, não furta, não dá falso testemunho, não cobiça aquilo que não é teu, você vai ter uma vida pacífica. Você vai ter uma vida abençoada, você vai ter uma vida tranquila. Então, todos os mandamentos são para o nosso bem. Foi Deus que nos criou. Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe o que é melhor para nós. E aí, Ele nos dá um guia moral e espiritual para vivermos. E espiritual, os 4 primeiros mandamentos. Moral, os 6 últimos. Ou seja, teremos uma vida espiritual saudável, teremos uma vida moral saudável, porque o próprio Deus nos diz o que a gente precisa. É aquilo que eu já falei aqui uma vez. É como se... E é assim, como se ele fosse o engenheiro e tivesse deixado o manual. Olha, existe um manual. Comprei uma máquina de lavar nova, tem um manual. Comprei a televisão nova, tem um manual de como usá-la. E ali é o manual de como nós devemos usar a vida, o corpo, a liberdade, o ar que Deus nos deu. Então ali temos um manual de regra de fé e prática. E deve, repito, ser guardado, obedecido, gravado no nosso coração e assumido mesmo, assumido como caminho de vida. Eu tenho que viver aquilo ali, eu tenho que viver aquilo ali. Pastor, por quê? Para ser salvo? Não, repito, você foi salvo pela graça, fé e arrependimento, mas você vive aquilo ali em gratidão, em obediência, porque você é devedor daquilo que Jesus fez por você. Fala, Paulinho. O mandamento diz lá, 4 mandamentos. Lembrar de santificar o dia de sábado. Eu não sei se fosse possível santificar para a gente esse mandamento, porque entre os 10, o único que tem um pouco de dúvida é ele. Então, Paulinho, eu acho que de forma mais detalhada, eu dei uma aula sobre isso aqui, não lembro quando não, mas deixa eu tentar lembrar aqui e tentar resumir de forma breve. De todos os 10 mandamentos que aparecem ali, todos os 10, o único que não é repetido, o único que não é confirmado no Novo Testamento é o sábado.
Contudo, entretanto, todavia, já expliquei isso aqui, o dia de descanso continua válido. Ele não é confirmado no Novo Testamento como sábado, mas ele é confirmado como domingo. Tanto é que foi por isso que domingo, quando eu pregava aqui na igreja, inclusive, eu chamava a atenção da igreja com relação a isso, dizendo que o fato de hoje nós não guardarmos o sábado para a salvação, nós termos o domingo como um dia de adoração, não nos dá também direito de trocar o domingo por qualquer coisa, de banalizar o domingo, de deixar de estar na casa do Senhor no domingo por qualquer coisa. Falei aqui que a gente não é religioso ao ponto de, olha, dizer que se você faltou um domingo da vez, você vai para o inferno. Contudo, o mandamento do descanso, de separar um dia para glorificar o Senhor, continua, permanece. Contudo, nós, cristãos, protestantes, entendemos que na ressurreição de Jesus, ele ressuscita no primeiro dia da semana, que é o domingo, e depois alguns milagres e algumas aparições de Jesus acontecem no primeiro dia da semana. Depois, quando você vai para Atos, você percebe que a igreja se reunia no primeiro dia da semana. A gente percebe que houve uma mudança de parâmetros do mandamento judaico para a observância do povo de Deus, ou seja, da igreja neotestamentária, que passou a ser no domingo. Então, hoje, o único mandamento que não é repetido e confirmado por Jesus no Novo Testamento é o sábado. Contudo, ele nos manda continuar guardando um dia para Deus, e esse dia a gente entende que é o domingo. Então, hoje, não guardamos o domingo para a salvação, mas devemos sim tomar cuidado como a gente tem usado, como a gente tem usufruído e como a gente tem aproveitado o domingo que deve ser do Senhor. É claro, repito, não somos religiosos. Se a pessoa ela trabalha com escala e a escala dela caiu no domingo, se a pessoa trabalha num shopping e o shopping abre todo domingo, a gente não é religioso, não vou dizer que aquela pessoa não vai ser salva, a gente tem que ter jogo de cintura também e entender isso, até porque Cristo entende isso, mas o domingo é sim hoje. Eu poderia dizer o seguinte, e aí eu espero que vocês não me entendam mal, o domingo é o sábado cristão. O domingo, porque o sábado, na verdade, a palavra original é sabá, é descanso. Não é apenas o sábado que a gente colocou no calendário, não é o sábado semanal, segunda, terça, quarta. O Shabá, no original, é descanso. Então, hoje, na graça, o sábado cristão é domingo. O dia que a gente separa para Deus é domingo. Então, essa é a sua dúvida e a dúvida de muita gente com relação ao mandamento número 4, que é o sábado. Falei já isso aqui e repito. Qual o problema dos adventistas? Eu não teria problema nenhum se os adventistas falassem assim, olha, pastor, lá na nossa igreja, a gente escolheu que vai se reunir nos sábados. Que a gente acha melhor se reunir no sábado. O nosso culto vai ser no sábado. O nosso dia de descanso vai ser sábado. Se eles falassem isso, sem problema. Se outro pastor viesse para mim e falasse assim, olha, pastor, lá na nossa região, na nossa comunidade, lá na nossa cidade, o nosso sábado é na segunda-feira. Na segunda que a gente faz culto de manhã e à noite. É na segunda que a gente separa para adorar a Deus, porque lá na nossa cidade as coisas funcionam diferente, beleza? Eu não teria problema com relação a isso. O problema dos adventistas é que eles dizem, se você não guarda o sábado, você vai para o inferno. E o sábado deles é literal, é o sábado semanal. Então eles dizem, olha, o domingo é a marca da besta. Hoje eles não falam mais isso assim na nossa cara, porque o intuito deles é nos ganhar, e depois que eles nos ganham, eles falam isso lá, depois que a gente já está com a mente distorcida por eles e cauterizada. Mas os adventistas dizem que o sábado é a marca da besta do Apocalipse, né? Eles dizem que é o sábado, não, melhor, o domingo é a marca da besta do Apocalipse, e que a igreja, a mulher prostituta do Apocalipse, inclui a igreja católica e a igreja protestante, porque prostituiu a lei de Deus. Então, assim, os adventistas são bem duros com relação a isso, por isso que eu os considero seita e não aceito a doutrina deles. Não é porque eles estão no sábado, eles poderiam estar na quarta, na quinta, desde que eles não dissessem que aquilo ali é parâmetro para a salvação. Já expliquei isso aqui e repito, porque quando eles dizem isso, eles dizem assim, Jesus salva, mas tem que ter o sábado. A mesma coisa da igreja católica. Jesus salva, mas tem que ter Maria. Então, quando eles fazem isso, eles estão dizendo que Jesus não é o único e suficiente salvador. Jesus não tem poder para salvar, porque tem que ter o sábado junto. Entende? Então, quando a igreja católica diz mais Maria, porque Jesus não é suficiente. E aí, quando a igreja protestante diz tem que trazer dinheiro, tem que fazer oferta, tem que fazer sacrifício, tem que fazer campanha, Jesus não é suficiente. Então, todas as vezes que alguém condiciona a salvação do pecador a qualquer coisa, a não ser Jesus, fé e arrependimento nele, é idolatria, é heresia.
qualquer igreja, qualquer, inclusive congregacional, você entrar na igreja congregacional, e ele exija de você para ser salvo, mais do que fé e arrependimento, no nome de Jesus, sai fora, porque isso é besteira, certo? Então, resumindo, os 4 primeiros para Deus, os 6 últimos para com o próximo. Você vê, né? Deus é um Deus tão bom, ou acho que Deus sabia que o nosso maior problema ia ser amar o próximo, que Deus gastou 6 mandamentos para o próximo e só 4 para ele. Para mim, vou usar 4. Para o próximo, vou usar 6, que eu sei que 6 são complicados, então vou botar 6 para você mesmo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, queridos. Os mandamentos, só para a gente fechar, são tesouros para a nossa vida, eles nos protegem, eles nos guardam, eles nos advertem, eles nos ensinam e são extremamente atuais, não caem em desuso e vão ser atuais e benéficos enquanto Jesus não voltar para nos buscar. Então, temos problemas? Nós, seres humanos, carnal para guardar a lei de Deus? Claro que temos. Somos inclinados por mal, somos pecadores. Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal a todo momento eu me pego fazendo. Mas hoje temos desculpa para não tentar, dia após dia, viver a lei de Deus? Não, porque hoje temos o Santo Espírito que habita em nós. Temos a nossa mente clareada, temos o nosso coração quebrantado, temos um coração de carne, como prometido por Jeremias. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. O fato de nos reconhecermos pecadores não é um álibi para você fazer o que você bem entende. Pelo contrário, é um alerta para que você corra para a cruz e se conforme cada dia mais ao mandamento dele. Porque tem gente que pega essa afirmativa, eu sou pecador, como justificativa para continuar vivendo o seu pecado. Nasci assim, vou morrer assim. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que aqueles que estão em Cristo são nova criatura, as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Confesso eu que entendo que um cristão pode se cometer graves deslizes. Contudo, se conformar com o pecado e não tentar de forma alguma se conformar com a lei de Deus, isso é coisa de gente que já se afastou há muito tempo da presença de Deus. Então, queridos, essa é a razão pela qual devemos amar a lei de Deus, buscar a lei de Deus, meditar na lei de Deus, guardar a lei de Deus e fazer de tudo para mantê-la santa e verdadeira. Porque o dia, e aí eu vou entrar um pouco aqui em questões políticas, ideológicas, mas eu acho que vale a pena, a gente está vivendo uma época que vale a pena sempre que possível mencionar isso, o dia em que as ideologias, o dia em que os partidos políticos, e aí eu falo de qualquer um, o dia em que a sociedade, o dia que o capeta conseguir colocar por terra aquilo ali, irmãos, acabou o porquê de ser igreja. Acabou a nossa vida espiritual. Acabou a nossa paz com Deus e paz com o próximo. Acabou. O dia que aquelas coisas ali forem totalmente relativizadas e dizendo assim, cumpre quem quer, faz quem não quer, isso aí não é verdade absoluta, eu tenho a minha verdade. A minha verdade é que eu posso adulterar a hora que eu quero. A minha verdade é que eu posso furtar. Eu não tive a oportunidade de ter, então eu quero pegar dos outros a mim. A hora que aqueles pilares ali são derrubados e são relativizados, pode ter certeza, a nossa sociedade vai entrar num caos, vai virar selva. Porque ainda que o camarada se diga ateu, já falei muito isso aqui, se diga, sei lá, de outra religião, todos eles, querendo ou não, se beneficiam daquela moral ali. Porque o dia que aquela moral cair por terra, acabou, você não vai conseguir botar o pé na rua. Acabou. O dia que a moral cristã que sustenta, assim, essa sociedade que a gente vive, sociedade brasileira mesmo, o dia que a moral cristã cair por terra, a gente vai voltar à barbaridade. O dia que o aborto voltar a ser legalizado e aberto, a gente vai voltar a ver pessoas sacrificando crianças na rua, meu. Pastor, o senhor está exagerando. Dá tempo ao tempo para ver se não é isso que vai acontecer. Hoje, tem umas filhas do capeta que a gente ora para ser convertido, mas que bota crianças no saco do lixo, que joga pelo duto do apartamento. Hoje, imagina o dia que o pilar não matarás for derrubado. Vai virar um inferno. Então, queridos, vale a pena a gente, como igreja, bater o pé. Porque é isso que Satanás tem feito. Aos poucos, convencendo as igrejas, abre mão disso. Isso é muito fundamentalismo. Vocês são muito rígidos. Abre mão só disso aqui, só daquilo ali. E quando a gente vê,
os pilares vão estar abaixo, e aí a gente vai estar vivendo um inferno na terra, se é que a gente não já vive o prenúncio desse inferno. Então, cuidado com isso. Vale a pena citar isso nessa época que a gente tem vivido. A maior artimanha hoje de Satanás, a maior artimanha hoje de alguns professores em sala de aula é desconstruir a moral cristã, é desconstruir o valor da família, é ensinar que os filhos têm que se rebelar aos pais, é ensinar que a sexualidade é livre e zoada. Esse é o maior intuito. Não se engane. Satanás está por trás de tudo isso. O intuito dele é derrubar aquilo ali, porque derrubando aquilo ali, acabou. O dia que a igreja, e já tem algumas que fazem, negarem aquilo ali, pode fechar as portas, vamos embora, entendeu? Porque não tem mais sentido estar aqui. Mas enquanto a gente sustenta aquilo ali, a gente continua brilhando, a gente continua sendo sal, sendo luz, lembrando que é obrigação nossa amar, ter misericórdia e perdoar aqueles que hoje tentam derrubar aquilo ali, mas também batalhar para que aquilo ali permaneça de pé, porque são princípios que vieram do caráter de Deus, do ser de Deus, para que a gente tenha uma vida plena, feliz e que agrade ao Deus que nos criou. É o nosso manual. Beleza, gente? Encerro aqui. Alguém quer falar sobre isso?